Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, em sua segunda temporada. Já novidades em relação à terceira, a gente não para, vocês sabem bem. Obrigado a vocês que nos acompanham nas redes, tanto no Spotify como no YouTube, e os cortes no Instagram, no TikTok e no LinkedIn. A gente aproveita também para agradecer os nossos apoiadores, a Life Mix. Estou degustando hoje um chá de hibisco com fibras. Um abraço ao Daniel Pfefferbaum e equipe. Vocês sabem que os produtos Life Mix frequentam não só a minha casa, mas também a mochila do meu filho na hora de ir para a escola. São bebidas e chás funcionais, vocês têm nutrólogos, nutricionistas e médicos por trás desses produtos da mais absoluta qualidade. Vocês querem conhecer a linha inteira do Life Mix? Podem ir nos melhores mercados aí pelas ruas do Brasil, mas também no site deles, www.lifemix.com.br. A gente também agradece o apoio do Venturos, um dos principais institutos de desenvolvimento e pesquisa tecnológica e de inovação do Brasil. Eles têm presença em Campinas, em Manaus e também em Atlanta. Para quem visita a estrutura do Venturos, fica, claro, de boca aberta. Vocês já viram vídeos nossos aqui visitando a estrutura deles. Eles são, de fato, espetaculares e surpreendentes, porque no dia a dia de vocês, a gente tem tecnologia do Venturos em tudo quanto é canto. Quando você vai fazer um pagamento com a tua maquininha lá de cartão de crédito, tem naquela maquininha o software do Venturos. Quando você mexe no teu celular, você tem uma chance enorme de ter ali tecnologia daquele software do Venturos. Vai tomar uma vacina, através da visão computacional deles, a gente consegue entender a qualidade dos insumos antes de você tomar uma vacina. Quer desenvolver um marketplace, o e-commerce do teu negócio? Fala com o pessoal do Venturos. Tudo quanto é tipo de atividade ou implementação de projeto inovador no teu negócio, o Venturos cobre com toda certeza. Para mais informações, www.venturos.org. E um abração para Mariana Ventola e pro João Maia. E muito bem, vamos começar o nosso episódio com um convidado especial, que é o Felipe Baeta. Bem-vindo, Filipão. Obrigado pela tua presença. Ele é fundador e CEO da Piuí. Ela é uma corretora de seguros dentro do ambiente de saúde complementar, com um jeitinho diferente, né? Ela é digital e ela é focada em pequenas e médias empresas. A gente vai entender não só da trajetória dele, como a construção desse negócio tão bacana. Filipão, como eu te disse, bem-vindo. A casa é sua. Porra, incrível, Fábio. Prazer enorme estar aqui. Amém. Contar um pouco da história, tanto minha das como tuas da Piuí. andanças. Ah, Assim? e tem, viu? Você sabe que minha mãe brinca que eu tenho 37 anos, mas sola de sapato de 75, cara, porque olha, eu já fiz coisa nessa vida, viu? É bom, né? Porra, Mas demais. é bom a gente ter história para contar. Eu sempre estimulo, eu falo isso pro meu filho, né? Meu filho, ele tem já tá com essa verve, né? Tem 10 anos, mas fica sempre falando assim: pai, eu tô pensando em montar um negócio, criar uma marca e não sei o quê, mas ainda não sabe ainda do que é, cada hora tá tateando alguma coisa. Eu falei assim: filho, se tem uma coisa que você não precisa ter medo, é de fazer as coisas e experimentar. É isso. E a vida é para isso. Até porque, se Exato. Deus quiser, você vai viver ainda mais tempo que a geração do papai, você não vai ter mais tempo para acertar e errar, e a vida é uma coleção de É erros e isso. acertos. E Eu dá acho que para você ver precisa pela ter. tua cara a tua satisfação em ter feito tudo isso. Eu acho que você precisa ter um propósito maior, ter algum tipo de visão de longo prazo, mas essa coragem de você mergulhar nas coisas e colecionar experiências. Você sabe que eu falo muito que, quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos, Sim. tive um professor que ele falou uma frase que não dá pra ser lida da maneira mais rasa e também da maneira mais profunda, mas ele falou, cara, você sabe o que é uma pessoa interessante? É uma pessoa que tem interesses, cara. Então, porra, assim, experimente, viva, colecione experiências, Curiosa. histórias pra contar. Eu acho que isso vira repertório e caldo criativo pra tudo que você faz e constrói, cara. O teu ambiente de casa tinha esse caldo criativo? Como é que era a tua vida cara, ali na muito. infância para ser um cara que tem essa... Quando a gente conhece o Felipe, obviamente vocês estão ouvindo a gente e assistindo, você é um cara que pulsa negócio o tempo todo, ideias, né? Criativo, energia no alto, etc e tal. Você já era assim desde pequeno? Isso tem a ver com o ambiente que você viveu? Como é que era em casa? Cara, muito. Assim, o role model que eu tenho é bizarro, porque meus pais eram executivos, ah, saíram da carreira executiva e foram montar um negócio dentro da minha casa. A gente morava numa casa, tinha uma estrutura para isso, então tinha um escritório bom em casa, mas assim, o negócio nasceu lá. Sim. Então imagina eu, no ambiente doméstico, familiar, na minha casa, vendo um negócio nascer. Então, eu não tinha a menor consciência do que estava acontecendo, mas comecei a ver o negócio crescer. Então, naquela época, começou a ter office boy transitando na minha casa, porque é quem fazia os protocolos, né? Não, e naquela época, diferente de hoje, né, que você tem o smartphone, que o trabalho e a vida pessoal se misturam numa coisa só, naquela época o trabalho Não, ficava sim. lá no trabalho. Sim, Eu sim. imagino que todos os seus amigos, você tinha referência do quê? De pai e mãe estão fora de casa trabalhando em algum lugar. É isso. E estar em casa não é trabalhar. Né? Exato. E aí eles estavam montando um business dentro de Sim, casa. ali, então, eu lembro, tocava telefone, instalou-se uma linha diferente pro escritório, óbvio, para ter algum tipo de... Mas, cara, eu vivi isso. E eu vivi as discussões. É muito próximo. Meus pais sempre
compartilharam muito comigo. Então, isso começou a ser um lugar, assim, de participação muito ativa minha no negócio, enfim. Aí, eu também mais velho, eu devia ter uns 15 anos, eu me recordo, a gente estava na casa de um pai de um amigo meu, que tinha que ter uma construtora, ele construía na época imóveis comerciais em zonas, na época periféricas, então Vila Leopoldina, não tinha nada. Sim, áreas em desenvolvimento. Não tinha nada ali. Tinha galpão só lá. Era, exatamente, eram prédios comerciais, um perfil médio ali, muito para consultório, escritórios pequenos. E, pô, tinha um problema de pôr estacionamento lá, né? E eu lembro que a gente falou, cara, a gente vai tocar o estacionamento. Eu falei, porra, Nessa idade. falei, cara, não pode ser muito difícil, convenhamos, né? Entra um carro, você registra o horário, sai o carro, você cobra. Isso não tem muito mistério. Reza pra ninguém levar o carro. Exatamente, tenta proteger aqui o negócio. Enfim, aí fizemos. Então, puta, o negócio tomou uma proporção, óbvio, olhando para trás, uma profunda inconsequência e responsabilidade em inúmeros termos, mas pô, vai te dando essa ideia de business sense, né? Eu hoje dou um curso na Link, além de todas as minhas atribuições na PIB. Aliás, o Álvaro vem, hein? Confirmado. Esse é campeão ouvi-lo. Sempre traz muitos insights bacanas. É um curso de Create New Ventures, né? Então, e essa ideia de construção de business sense, né? Que eu tento, cara, esse tato do pensamento sistêmico a favor de negócio, cara, é uma coisa que demanda tempo e só se constrói com as vivências. Eu tive muito insumo para isso na minha. E pelo fato, Felipe, de a gente estar num país, infelizmente, desestruturado em relação a inúmeras coisas, por outro lado, ele tem muita oportunidade, né? Porque assim, eu falo com amigos que foram morar nos Estados Unidos, até na Europa, etc. Então, é impressionante quando o brasileiro vai para lá e começa a querer empreender e montar alguma coisa, como ele já salta na frente dessa turma. Sim. Porque parece que ele já é calejado em inúmeros aspectos e percebe que se ele também não tocar ali por ele mesmo e não criar aquela realidade, ninguém vai tocar. Então, acho que ele olha ângulos diferentes. Você não tem muito isso também? Cara, eu acho que tem. Eu acho que tem. Tem uma discussão que é até filosófica de que hoje é mais difícil encontrar oportunidades que antigamente. Sim. E eu sou meio contra isso. Eu acho que assim, hoje é mais fácil você olhar que lá atrás as oportunidades que nasceram, porque você já passou por aquilo, né? Ou seja, já virou realidade. Já foi testado. Mas provavelmente no momento que as coisas estavam em desenvolvimento, o contexto era tão desafiador quanto é o contexto hoje, né? De você. E o empreendedor ele nasce de uma delegação. Ele nasce de uma tese, ele nasce de uma construção de, olha, eu acho que é para lá que o mundo vai. E a partir dessa causa, eu entendo que desdobram oportunidades de negócio, né? Então, a primeira coisa que eu vejo é que é inevitável você ter essa visão de futuro e de longo prazo e tecer algum tipo de tese, né? E o Brasil, no final, nós somos uma nação que está há 15, 20 anos de alguns países envolvidos. Então, as oportunidades são claras aqui, estruturais. Né? Então, existem oportunidades mais low-hanging fruits aqui, em que você fala, cara, vai acontecer, inevitável, é só uma questão. E aí entra o outro ponto, que é você acertar no timing. Eu tenho uma experiência também, eu lancei um produto de alimento e bebida, alguns que deram muito errado por conta de timing. Então, assim, você não pode. Você tem que entender o nível que o mercado está de educação. O mercado está preparado para abraçar aquilo. Então, eu acho que esses são os dois pontos. Primeiro, assim, sempre vai ser difícil você construir um futuro e teses. E mesmo aqui no Brasil, quando você vê que existe um movimento claro, você tem que acertar o shot de go-to-market ali em termos de timing, né? Então. E nem sempre a gente está 100% preparado. E acho que essa questão do empreendedor, né? Se a gente esperar também ter a verba que a gente precisa e tá tudo pronto para lançar, você acaba não lançando nada. Né? Eu tive eu estudei em Babson uma época ali Só te interrompendo, desculpa. Para quem não conhece, o Babson College é talvez o maior centro de estudo de empreendedorismo do Ocidente, vamos chamar assim, né? Que a gente conhece, o Babson College. E aí tive a sorte de ter uma aula ao vivo com a Sara Saravati, que idealizou uma teoria famosa, chama Effectuation. Eu adoro essa teoria, diz muito o que você está falando. Conta da teoria. E a analogia é simples. É assim, cara, porra, eu tô lá, vou preparar um jantar na minha casa pro Fábio. Porra, legal. Tal, não sei o quê. Sal, o que você gosta de comer? Porra, isso. Aí eu faço uma lista de compras a partir de uma receita. Pego o dinheiro no banco, vou no supermercado, vou lá, compro exatamente tudo que você quer, chego com antecedência em casa, preparo tudo lá, 8h30 você está na minha casa. Isso aí
é o mundo ideal e é como as pessoas costumavam ensinar empreendedorismo. A realidade é outra. Eu tô de cueca em casa, você toca a campanha da minha casa e fala, Baeta, vim jantar. Bichão, eu vou abrir a geladeira, saber o que eu sei cozinhar, o que tem lá. Então, esse lugar de dinâmica, de uso de recursos e lidar com as adversidades, assim, é uma característica muito forte do empreendedorismo e que está bem consolidada como uma competência fundamental para grandes empreendedores. E a tua primeira jornada mesmo, você, entre aspas, sozinho, foi nessa questão de estacionamento? Ah, tive de tudo, né? Assim, tem aquelas coisas mais primárias de vendia massagem para família. Vendia massagem? É, cara, vendia massagem para família. O pessoal aqui no estúdio já tá de olho aberto. Aqui tem um pessoal Cara, com dor na perna. que assim, acho que essa ideia de você entender que você consegue construir valor, isso é uma parada muito foda. De você, porra, eu consigo ter gerar, mobilizar recursos para construir valor. Isso é viciante, cara. O empreendedor que entende isso é viciante, assim. E Então, aí então você começou nessa jornada tateando esses lugares. sim. Só que em algum momento, né, pela cultura que a gente vive, a gente tem que buscar algo acadêmico. Também na infância tinha uma outra característica, que eu joguei tênis a minha infância inteira. Assim, joguei tênis com uma certa profundidade, assim. Isso moldou muito a minha cabeça, a minha maneira de pensar, e comportamento, assim. Esporte, eu acho que, de maneira geral, é algo relevante para todo mundo, e o tênis especificamente. O tênis é aquele esporte que você joga sozinho, então, bicho, não tem com quem dividir a Não dá pra quem responsabilidade. pedir. É aquele esporte que, no futebol, chutou a bola errada, é lateral. No tênis, você errou a bola, é ponto pro outro. E você Entendeu? perde e ganha o tempo inteiro. Você tá perdendo e ganhando o tempo Então, inteiro. assim, você com 9, 10 anos, tendo que lidar com situações onde o seu braço treme num 4-5, 30-40, E encontrar solução o tempo todo, né? todo o tempo inteiro. E tem um lugar também da crença no flow. Porque se você tentar racionalizar aquela situação, esquece, cara. A bola vem a 130 km por hora, não existe. Assim, é você meio que confiar no processo e abrir mão da racionalização, entrar num estado meio de profunda confiança mesmo. Claro. E tal. Então, assim, o tênis. Saber treinar a mente para isso, né? Eu vi as entrevistas agora, todo mundo sempre comentou do Nadal. A gente até falou outro dia que a gente estava falando de esporte, ele acabou de se aposentar. E todo mundo achava que ele tinha toque por causa das cerimônias ali que Os ele rituais, fazia né? antes de sacar os rituais, a garrafinha que ele ajeitava, etc e tal. E o cara falou que isso era um mecanismo Sim, para de ele entrar não sair do flow, É isso. para ele ficar ali. Se você deixar, na hora de sacar, na hora de passar a toalha na cabeça, você vai pensar no É isso. boleto, você vai pensar no relacionamento, você vai pensar nisso aqui, você sai completamente do jogo. É, E o eu tênis lembro te que dá essa oportunidade. eu moleque, assim, eu brincava de assistir TV não vendo TV. Isso é um puta desafio. Eu punha uma bolinha de tênis em cima da TV, vamos ver quanto tempo você consegue não assistir a TV. Isso é um baita de um desafio. Então, e você começa a encontrar mecanismos próprios, né? E esses rituais são um deles, assim, de preparação entre os pontos, de para onde você olha, do que você pensa, assim, porque é inevitável a ideia de não pensar. A questão é o que você pensa. Claro. Então, assim, enfim, cara, existe esse lugar também de amadurecimento muito forte que o esporte traz, assim, eu acho que isso me ajudou muito também nessa composição do que é da minha vida e eu sempre tive essa ideia. Todo mundo fala, pô, que legal, ser empreendedor desde cedo. Cara, pra mim isso não foi legal por muito tempo, cara. É. Pra mim foi uma profunda restrição de vida. Assim, depois a gente pode falar, eu fiz faculdade, enfim, mas, cara, meus amigos entraram no mercado e por muito tempo muito mais bem-sucedidos do que eu. Porque é inevitável essa É comparação, inevitável. né, Felipe? Assim, você É tem teus inevitável. amigos, o convívio. E bem nessa época, né, pós-faculdade, ou ali começando a vida profissional, tem gente que larga muito mais na frente. Um cara vai para o mercado Sim. financeiro, já está ganhando uma grana, o outro vai ser advogado, o outro vai ser, sei lá, executivo de alguma E outra ser empresa, e empreendedor. você ali tateando ainda, né? Ser empreendedor era uma baita restrição nesse momento. E meio que um all-in. Hoje em dia, eu acho que você pode dizer com muito mais competência. Mas antigamente, cara, é o seguinte: se você não construir uma trilha corporativa, você não se Esquece, eu enquadra já nunca falei várias mais. coisas aqui, ninguém chamava de empreendedor. As pessoas ficavam preocupadas, não só no seio ali da família, mas dos amigos, assim, o que vai ser desse cara ou dessa menina? Porque assim, eles não têm emprego, não têm uma carreira, trabalham numa grande empresa, É tem um isso. bom ordenado, lembra? Falou assim, tem um bom ordenado, É. benefícios, etc e tal, que é uma cultura mesmo que a gente vive aqui. Sim. Ser empreendedor não era chique. Não. Você preenchia um cadastro, né? Seja num hotel ou qualquer ficha de qualquer Advogado, lugar. médico, economista, era muito mais legal de se colocar Ninguém empresário. colocava empreendedor ou empresário. Sabe? É. Empresário até porque era coisa de milionário, Sim. bilionário, né? Sim. Era coisa de Votorantim, Sim, né? sim, sim. Hermínio de Moraes. Ninguém falava disso. Não era Sim. bacana. O cara era empregado ou ele era desempregado.
Ou ele era empregado ou ele era vagabundo, vamos dizer assim. O Sim, esporte tinha a mesma conotação. também, Hoje em dia é sim. bacana, cara, atleta, Sim, né? Eu sou atleta e executivo. Não tinha essa coisa. é, Imagina, que isso, né? Então é, você vivia muito isso, essas restrições no começo. Você total. sentia isso no olhar das pessoas em relação a você? Cara, eu tinha um amortecedor que era assim, eu tinha feito coisas relativamente relevantes muito jovem. Então, e aí você também, isso amortecia um pouco. Eu acabei também indo para um lugar que você compensava algumas coisas, né? Então, puta, eu lembro quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, porra, eu lembro, eu me vestia assim nos 30, porra, tudo que você pode imaginar, a melhor gravata que tinha, porque era um jeito de dar uma compensada nessa história. Então, assim, eu comecei a me envolver numa série de coisas. Eu era diretor da Fiesp, comecei lá no CJE, que era comentário de. Comecei a me envolver em tudo que era pauta, assim, para começar a trazer um pouco desse label, assim, sabe? Sim. Dar um pouco de peso é, É, e institucional. sentir que você pertencia àquele lugar de certa forma. Putz, assim, cara, eu não sou um despropositado aqui. Assim, Sim. existe uma visão, mas é uma jornada diferente. Então, por muito tempo, essa situação, assim, cara, inevitável que eu tenho que empreender, foi uma restrição profunda na minha vida e uma dificuldade, assim, de como você casa. E principalmente naquele tempo que você, pô, beleza, se não der certo, eu vou estar aqui com 20, 26, 27 anos, não desenvolvi a entrada no mercado de trabalho, faço o quê, né? Não sou nada aos olhos de um recrutador, por exemplo. Sim. Não sou nada. Cara, você tem um conjunto de experiências lindas de morrer, hoje em dia talvez mais valorizadas, mas antigamente. Não, quem ia te querer? Exato. Você era analista pleno aonde que você foi? Não foi. Então, você Sim. Que história começa você tem aqui para como contar? trainee, né? Sei lá. Exatamente. Como é que eu te identifico? Fica difícil dar uma forma, uma cor, É um isso. cheiro, né? Exato. E aí me fala dessa questão desse empreendimento que você teve de alimentação e desses produtos, que eu acho super interessante isso. Você falou do timing, né? É um negócio que Sim, hoje, se a gente olhar para esse produto, é um produto super bacana, sim, super sim. viável, Sim. mas às vezes o timing É. mexe muito com isso. Não é, cara, nesse anseio de, pô, eu sempre eu sempre tentei montar frame do que pra mim é uma boa oportunidade de negócio. E isso muda ao longo do tempo, até exatamente porque o que você tem na geladeira, o que você sabe fazer, muda ao longo do tempo. Então, por exemplo, isso vai até a minha dissertação de mestrado, ela é isso, assim, o papel do conhecimento prévio no reconhecimento de oportunidades empreendedoras. Assim, o que você tem, sua bagagem, seu repertório vai te ajudar a, a, a direcionar o que você vai fazer da sua vida, né? Então, eu sempre acreditei muito nessa visão de construir frames, buscar oportunidades que eu podia. E aí, naquela época, tinha um boom, assim, meio de lifestyle, de produtos naturais. Falei, puta, beleza, ok. O que dá para ir além e tal? E aí eu tinha trabalhado, eu trabalhei na Endeavor, que é uma ONG de fomento ao empreendedorismo. Mas assim, trabalhei lá, muito apaixonado pela causa. Até hoje eu digo, a Endeavor moldou muito meu mindset de como enxergar. Eu tenho um profundo orgulho, apesar de não ter ficado muito tempo lá, de ter vivido aquilo, de ter visto o nível de protagonismo que eles tiveram. Tem que lembrar que a palavra empreendedorismo não estava nem no dicionário. Não. A Endeavor mobilizou uma, um grupo de pessoas para colocar no dicionário a palavra. Então, assim, toda a construção do ecossistema que eles idealizavam lá era. Hoje a gente vê. Hoje a gente vê uma indústria de VC organizada, etc. Então, tudo isso eu vi nascer lá com eles. E aí, fruto disso, eu comecei a construir algumas relações ali na Endeavor. E estava numa reunião de conselho lá que eu participava. Terminou a reunião, eu levantei a mão e falei, gente, eu tô com uma ideia aqui, vocês podem me ouvir durante 5 minutos e ver o que vocês acham? E, pô, falei. Os caras falaram, cara, adorei sua ideia. Tô com você, mas quero te apresentar um cara. Esse cara é um cara que eu devo muito, um carinho enorme, um cara que me ajudou demais, que é o Juan Vergara. O Juan, história grande na Ambev, etc. E aí, eu quero te apresentar um cara. Eu não sabia nem quem era o cara, mas eu tava meio indo atrás das pessoas. E aí, sentei com o Pedro Navio, Pedro na época, Sim. presidente da Red Bull, e o Pedro falou, pô, eu gostei, mas quero te apresentar o cara. Eu falei, pô, quem é o cara? É o Juan. Eu falei, deu match na hora Sim. ali, e eles super apostaram em mim, e aí a gente lançou. A ideia era uma vitamin water aqui no Brasil, ou seja, consumo de água patrocinado a partir de sabor e funcionalidade. Essa era a ideia. Então, foi antes de lançamento de H2O, que veio só com essa ideia do sabor, né? Ou seja, como você consegue ter experiência sensorial na água
com menores impactos, enfim, começamos a tentar lançar. Fizemos um dimensionamento mega enxuto de go-to-market, lançamos em 100 pontos de venda formadores de opinião aqui, e começamos a testar. E aí percebemos, cara, é demais, as pessoas compram por novidade, ó, legal, tal, mas estruturalmente não faz parte de um processo de decisão de consumo. Tá. E essa construção, isso tem a ver com bem de consumo, esse é o timing. Eu brinco assim, é quando a pessoa, é que hoje em dia não existe mais esse rito, mas quando a pessoa sai de casa com a listinha de compra, ela precisa colocar a dor dela lá naquele negócio. O seu produto pode não ser exatamente o que ela põe na lista, mas a dor precisa estar lá. Sim. Se ela não tá, você ainda precisa construir isso na cabeça dela. E esse produto não era um produto que, naquela época, tinha esse potencial. Ninguém falava, putz, olha, hoje em dia, as pessoas saíam e falavam assim, você pega, por exemplo, na época do Bem, lançando do Bem, o cara fala, olha, tá lá na listinha dele, suco de caixinha. Bem, aí ele olhava, na gôndola ele olhava, falou, ó, tem aqui o suco de caixinha com água e com açúcar, e tem aqui o suco de caixinha natural. E aí ele toma a decisão dele lá. Sim. Mas ele tinha a dor de comprar o suco, né? Então, enfim. E aí ele tomava a decisão no ponto de venda. E esse é um time, é uma construção que demora muito tempo, e é complexo, né? E aí como é que você foi cair na saúde complementar? Porque acho que essa história que se mistura um pouco com o teu ambiente familiar, né? Total. Aquela startup em casa tinha a ver com isso? Total. Meus pais montaram uma corretora de seguros em casa, né? Por que eles tiveram essa paixão repentina por seguros? Eles trabalhavam, eles foram executivos do mercado. Eles eram executivos do mercado. Mercado. Falaram assim, pô, vamos montar uma corretora. Não, e o mato era alto, né, naquela época, assim, era cotação na mão. Os primeiros mainframes, eu me recordo de, assim, eu tenho lembranças, é curioso, eu tenho lembranças, quando eles saíram da minha casa, eles foram no escritório na Paulista, eu tenho lembrança de chegar pequenininho, assim, cara, e ver aquele escritório, era sem, tinham poucas divisórias no escritório, aquele carpete verde e as fumacinhas saindo da mesa. Os caras fumavam, cara. Fumando. Eu tenho essa imagem. Essa do carpete muito essa época. Não, porra, era um carpete, aquele carpete verde. Era o carpete verde e o rodapé não era de madeira, era aquele rodapé que parecia uma corda. Uma corda enroladinha. Um prego. Exato, exatamente. Isso. Então, assim, e aí eu vivi isso, e aí eu vi o mercado de saúde suplementar ser construído. Assim, eu vi tudo. Então, tanto os bônus dessa construção, quanto os problemas que nasceram nessa construção. Né? Então, e não à toa, foi nascendo muito mais uma indignação em mim do que um privilégio, né? De puta. Eu acho que todo mundo sabe os desafios que o sistema de saúde suplementar, complementar e tem, né? Então, eu falei, cara, eu tenho muito contexto, tenho muito repertório, muito recurso. Você tem diretores, presidente de operadora, que eu conheço desde que eu... Claro, molequinho. Então assim, como eu falei, puta, tenho acesso, como que eu posso encontrar uma oportunidade aí, né? Ou seja, aquela história, o que tem na minha geladeira? Sim. Isso aqui, seguro, plano de saúde, tem super na minha geladeira. Você lembra do dia que você enxergou o ângulo para montar a Piuí? Eu lembro, cara, eu lembro. Talvez não tivesse esse nome, nem fosse exatamente o que é, mas era um cheiro. Eu lembro. Tinha o primeiro framework que era assim, eu quero um negócio B2B, renda recorrente, e, cara, quero usar muito esse recurso de plano de saúde. Eu nem sabia se era corretora ou não era. Bom, e aí eu comecei a me envolver e estar mais perto do negócio da minha família. Que é um negócio muito consistente, mas com muros muito claros. Eles sabem muito bem o que fazem e o que não fazem. E aí, no escritório, eu comecei a ver. Aí começou a bater telefone, olha, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Mas não, a gente não pode atender. Eu falei, não, peraí, não pode atender o quê? Não pode atender porque é um cliente menor. Aqui a empresa não trabalha com clientes menores e tal. Falei, a partir de hoje, não sabemos se a gente trabalha ou não. Só marca de eu ir lá. E comecei a ir lá. Eu lembro, cheguei num primeiro escritório de advogados, e o cara, assim, pagava, sei lá, tinha 50 pessoas no escritório, pagava, sabe, 50 pau de plano de saúde, não sabia nem quem tinha vendido pra ele. Aí, pô, uma bandeira amarela na minha cabeça, que eu falei, cara, tem alguma coisa errada. O cara não pode pagar 50 pau por mês sem saber quem vendeu isso pra ele e não tá gerando nenhum valor. Porque não era a realidade que eu conhecia. De um valor entregue pelo corretor muito forte, relacional, técnico. Personalíssimo. Super. Um negócio, mega consultivo, profundo, holístico, médico. Né? Aquela referência, eu falei, mano, não é possível, o cara vendeu isso aqui, desapareceu. E aí eu comecei a entender como era a dinâmica das pequenas e médias empresas, que é um mercado muito complicado. Você tem basicamente 3 grandes grupos. Você tem as grandes corretoras, que veem uma tendência forte do PME, até pela estrutura econômica.
Ou seja, você vê a quantidade Claro. de pequenas e médias empresas que nascem todo dia, você tem essa estrutura, mas, cara, eles têm uma dificuldade de gerar valor para esse perfil de empresa. E tanto de aquisição, porque eles não têm muito modelo centrado, então meio que o negócio cai do céu, porque pelo awareness que tem, mas Claro. principalmente de atendimento. E vão para um lugar meio reativo, então não dão o atendimento que precisa. No outro extremo, você tem o salão de venda, que é, vende que não tô nem aí porque vai Se vira. acontecer amanhã, entendeu? E assim, de tudo, eu vi de tudo. O cara que produz proposta, vai lá e estoura balão pra saber se tem liquidificador dentro como prêmio de colocar a proposta Tá lá. brincando. Não, Esse tipo de coisa. olha, tem um filme, sabe o The Big Short? Você tem o nome em português. Como é que é em inglês? É The Big Short. The Big Short. Acho O que é A nome Grande já é Aposta. curioso. É o filme que fala sobre a crise do subprime americano. Ah, tá. Sim. Porra, e aí Com o cara que fez o Batman lá, não é esse? Aquele ator. Ah, eu não sei, Não tô cara. lembrando o nome dele. Eu sou horrível de nome de ator. Bom. Mas enfim, eu sei que tem duas cenas que são emblemáticas. O cara tá lá numa espécie de um. Não sei se você pode falar isso aqui, mas enfim. Aqui pode falar tudo. Num puteiro. Sim. E as No prostitutas. business. Noturno, enfim. E aí ele está avaliando, ele foi a campo avaliar se de fato a leitura dele sobre a crise do subprime era legítima. E aí a prostituta estava financiando 3 imóveis. Aí o cara faz uma cara assim, meu. Porra, assim, temos um problema. Sim. Se ela está financiando 3 imóveis e deram crédito para ela, parece ter um problema. E concomitante no filme tem um outro cara que vai lá, vai naqueles condomínios ali na periferia de Orlando, aqueles condomínios Sim. residenciais, e pô, ele visita uma casa, tem lá ordem de despejo, a casa toda abandonada, sai um alligator da piscina, e os caras fazem uma cara, que é mais ou menos a cara que eu fiz. Falei, bicho, temos um problema aqui. Se o cara tá vendendo, pondo uma proposta aqui, estourando um balão pra saber que tem um liquidificador dentro ou não, e o cara vende e desaparece, porra, assim, temos um problema. Sim. E aí eu falei, puta, é aqui que eu vou. E aí comecei a estruturar um modelo de negócio focado em pequenas e médias empresas, uma corretora focada em pequenas e médias empresas. E é muito relevante porque a dor da pequena e média empresa é completamente diferente da dor da grande empresa. Grande empresa tem dor de sinistro, sinistralidade, gestão de saúde, o qual a gente pode até discutir, mas se você puser uma arma na cabeça, bala na agulha, eu nunca vi teses muito consistentes que entregam valor para isso. Ou seja, que conseguem correlacionar iniciativas por parte da corretora com diminuição de custo assistencial sustentável. Essa é uma coisa, talvez, no mercado, a minha fala mais complicada. Assim. Mas eu acredito muito nisso. Se é verdade ou não é, enfim, podemos até discutir um dia, mas o fato é que eu não vejo valor possível de ser. Eu acredito que o mercado de corretora vai se transformar não por força de canal e nem de discurso, por geração de valor. Então eu falei, cara, mas aqui eu vejo valor. Serviço puro. Falei, aqui eu vejo valor. Na pequena e média empresa eu vejo valor. E aí comecei a explorar esse mercado. E tudo, né? Pequena e média empresa é desde a padaria do seu Manuel, desde da família que mora na periferia sul de São Paulo, até a família que mora no Jardim Europa, até o escritório de advogado. Para quem está nos vendo e nos ouvindo, olha só, empreendedor, então assim, o Felipe está dizendo que ele foi, imagino eu, então, é a hora que o CEO, porque todo mundo acha bacana no LinkedIn, né? CEO, Ótimo. VP e tudo mais, etc e tal. Mas você foi lá com a pastinha embaixo do braço, bater em todos esses negócios e entender as dores desses caras. Total. Exatamente. Você, o Felipe foi lá. Não, sim. Fazer isso. Porque empreendedorismo é isso. Total. É sentir a temperatura da rua. Hoje, outro dia me perguntaram muito do arrependimento que eu tenho desse processo. Cara, eu tenho um muito grande, que é talvez de não ter documentado tanto essa jornada. Outro dia eu estava dando uma aula no INSPER, cara, os caras apresentaram um framework que eu não conhecia, que é o tal do test card e do learning card. Que são cards que você, cada vez que você tem essas hipóteses na sua cabeça e você vai validar, você preenche ali para você guardar. Quando você testa, você preenche um outro que chama Learning Card, que você aprendeu aquela história. E aí você junta os dois e você vai colecionando. Eu gostaria muito de ter feito isso, não fiz. Gostaria documentado essa trajetória. Interessante. É muito interessante. Mas o fato é que ela, espontaneamente, ela é feita e faz parte das minhas crenças hoje, até da minha sensibilidade. Mas fui a campo. Fui a campo falar com todos esses caras. E aí você foi a campo, até para quem, de novo, tá olhando aqui, que tá construindo um negócio, tá nessa etapa, etc e tal. Você foi no modelo Facebook. Primeiro grau de contato, segundo, terceiro, quarto, quinto, vai por aí vai. Ou bater em quem eu já conheço, depois em quem conhece, quem eu conheço e por aí vai. Sim, total. Então, primeiro foi eu tateei, eu falei, cara, acho que aqui tem um caminho mais... Porque aí você entra numa outra história, ok, eu entendi o contexto, assim, qual o caminho mais curto?
O conceito de MVP, todo mundo acha, faz um produtinho menor. Não, não. O conceito de MVP, prototipagem, seja lá o que você quiser chamar, é assim, meu amigo, temos oportunidades na mesa. Qual o caminho mais curto? E aí eu encontrei um caminho mais curto, que eram os escritórios de advogados naquela época. Que assim, tinha escritórios pequenos, né, de 20, 10, 15 pessoas, muito mal assistidos. Falei, cara, vou aqui. Eu tenho já algum relacionamento com escritórios, eu vou aqui. E comecei a ir. E aí, a partir disso, a gente conseguiu ter uma relevância grande comercial como operadora importante nesse setor, que é a Care Plus. Começamos a ter ganhamos um prêmio lá em Dubrovnik. Na época, isso me aproximou muito do atual presidente da Care Plus e do dono da Care Plus, quem fundou a Care Plus, que é o Roberto, que veio se tornar meu sócio. Meu investidor, eu brinco, investidor arcanjo, que não dá para chamar de anjo. Mas excelente. Veio se tornar meu sócio. E aí que aconteceu? E aí que aconteceu? E aí o modelo de construção dela? Porque assim, esse ângulo que você viu, talvez não tenha sido só você que tenha visto esse ângulo. Mas você deu um tratamento e um brand awareness para o que você faz também importante, né? Hoje a Piuí eu não consigo lembrar de outra marca, eu tô falando sério, sinceramente aqui, isso está sendo gravado, mas não consigo lembrar de outro player que faz o que vocês fazem, inclusive do aspecto digital da coisa. Isso foi sendo concebido aos poucos? Qual que era a ideia de posicionamento? Porque assim, todo business está aí para ser copiado, o ângulo para ser olhado e o mercado é vasto e todo mundo vai atrás. Fatores de diferenciação são sempre importantes. E se a gente faz isso primeiro, a gente, de certa forma, é visto como líder de mercado. E líder é muito legal, mas é perigoso. O que é mais difícil de ser campeão é manter o título. Tá todo mundo correndo atrás de você. Todo mundo, quando vai jogar contigo, joga mais forte. Né? É isso. Como é que você foi estruturando do ponto de vista de pessoas, processos, a questão digital e o brand awareness? O Pedro uma vez me falou uma frase que é a seguinte: construção de marca é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, assim, se você correr 42 quilômetros em círculo, você vai ficar lá. Agora, se você tem algum tipo de direção, então a gente sempre teve uma direção. Eu acho que algumas teses foram mudando ao longo do tempo. Então, a primeira grande insatisfação é a seguinte: ok, estamos aqui com uma massa de clientes intensivos em capital humano, gente de altíssimo nível de exigência. Então, assim, eu dou exemplo de advogado, mas poder trazer empresas do mercado financeiro, agências de comunicação, empresas de tecnologia, quem a gente atende. Você pode sentar com qualquer executivo ali, o cara pode não saber fazer um foguete. Mas, cara, se você tiver alguém que saiba fazer o foguete, o cara vai conseguir entender o que o cara está dizendo. Claro. Ou seja, é um altíssimo poder cognitivo. Então você lida com pessoas exigentes. Então a gente começou a falar, cara, e a gente entrega um processo que parou nos anos 80. O cara, para incluir o José no plano de saúde, tem que pegar e mandar um e-mail para a corretora, um monte de documento. Ligar num telefone com uma URA para falar com não sei quem. Eu falei, cara, isso aqui não está fazendo sentido. Não está fazendo sentido. E aí a gente começou a falar, você não tem transparência nenhuma sobre o processo, não mensura SLA, o processo pode se perder. E outra, é um liability enorme. Mas, amigo, se você não incluía o José no plano de saúde, o cara tiver um piripaque, vai gastar 3, 4 pau no ICE e no Sírio. Então, assim, cara, a primeira coisa que a gente abraçou muito a causa foi a causa da digitalização. Então a gente falou, pô, cara, precisamos trazer uma corretora para 2020, na época 2022, 2021. Que é uma coisa que a Care Plus também foi vanguardista. Sim, né? sim. A Care Plus tem muito isso na essência, né? Do digital, etc e tal, do processo ser facilitado nesse sentido. Foi aí também que vocês embarcaram. Também, o Roberto tem muito essa visão. E é um mercado complicado para levar essa tese, porque eu brinco sempre contra, cara. Uma vez me convidaram para participar de uma pauta de inovação numa operadora. E essa eu prometo que eu não falo o nome de jeito nenhum. Mas, cara, tinha 18 pessoas na mesa. Entre pessoas do time, corretores, advogados, cara de tecnologia, de um monte de gente. Eu virei e falei, senhores, depois da apresentação, eu falei, nós não temos um cliente aqui, cara. Vocês ter logo, me chamem quando tiver um cliente aqui. Sim. Porque, cara, não tem cabimento, cara. Não tem cabimento. É uma prova cabal de que estão preocupados com os seus processos e não com quem que você entrega valor. É uma bolha. E além disso, as agências reguladoras também transformam isso numa bolha ultra burocrática e hierarquizada. E aí você então, começa... tudo não pode, nada possível. Quando você vai pro digital, o pessoal morre de medo, porque assim, como é que vai ser isso? É isso. Tanto é que enfim, é outro assunto, quando eu falo com a salvação do sistema de saúde suplementar, está em flexibilização regulatória para desenho de novos produtos. Isso para mim é muito claro. Mas aí a gente abraçou muito essa tese. Cara, a gente precisa digitalizar essa experiência, precisa fazer uma coisa minimamente aceitável, né? E isso nos posicionou muito forte. Mas isso até é uma discussão que nós temos hoje, abafou um pouco uma coisa muito essencial da gente, que é o relacionamento.
Cara, o nível de conexão, o nível de proximidade, o nível de cuidado, o nível de diligência, o nível de senioridade com que a gente trata o cliente, capacidade técnica, puta, cara, isso é muito forte. Então, hoje, se você perguntar para mim, assim, a gente ficou muito conhecido, a gente tem um awareness muito forte no mercado somente de seguros, tem um awareness muito forte, muito nesse lugar da digitalização. E a gente vem tentando construir, não, pera um pouquinho, deixa eu te explicar, que o lado high touch da gente é muito forte. E é onde a gente acredita e sempre construiu. Esse é um business de confiança. Uma vez eu fiz um exercício de design, perguntei, sei lá, para 12 clientes, como que é? E comecei a discutir com eles. 2 clientes viraram para mim e falaram assim, olha, esse negócio aí é que nem aquele joguinho que você tem um amigo e você tem coragem de ficar na frente do seu amigo e soltar o corpo para trás, porque você sabe que ele vai te segurar. Corretora de plano de saúde é um business de confiança. Você constrói confiança com conhecimento técnico, senioridade de relacionamento e diligência. Diligência, cara, tô próximo, respondo e-mail. 24%. 24%. Meu, o cliente me liga a hora que for. Então, mas olha só, tem muita gente ainda com a cabeça retrógrada que olha assim, pô, o cara tá fazendo um business digital e a digitalização vai me afastar do serviço e do fator humano. Pelo contrário. Pelo contrário. É o que mais promove. Sem dúvida. Porque o digital é a ferramenta, é o processo. Mas quem opera, quem faz a gestão desse processo é gente 100% do tempo. Mas O que te permite, inclusive, tempo e menos burocracia para se dedicar ao que realmente importa. Você tá lá com o Pergunta cara. como é a relação da maioria entre clientes e corretora. Passa o dia inteiro discutindo se o cara se entrou no plano ou não entrou. Sim. Não É devia você ser isso. tentando resolver a instalação da tua TV a cabo É lá isso. com o operador, do teu telefone celular, aquele dia inteiro naquela UR, sendo que é um negócio que também é 100% digital e o cara tá te tratando anos 80. É isso. E da mesma maneira que afasta, que algumas pessoas veem isso como. Também fundos e investidores veem isso como uma ameaça à escala. Super. Uma ameaça à escala. Fala, cara, não, é o seguinte, a gente precisa ter aqui um business de 50 pessoas com uma tecnologia que você dá play e fatura um bi. Sim, desculpa, este não é um business desse. Esse não é um business desse. Esse é um business que tem potencial para transformar um mercado bilionário, mas que vai nascer de uma humanização. Vai nascer de um modelo estrutural de negócio que traz o ser humano altamente qualificado para a linha de frente nessa relação. Você está na saúde complementar, mas falando, por exemplo, do mercado de seguros lato sensu. Qual é a cultura específica do Brasil? Você obviamente tem interação com outros países e conhece essa história toda já de dentro de casa, mas o Brasil, ele permanece ainda com a mesma cultura quando a gente fala de seguros? Ou isso já vem mudando? A gente teve nos últimos anos a mudança, a gente fala de resseguro no Brasil, um negócio que era inexistente. O Brasil tinha um quê? Muito affinity, né? Ou, por exemplo, o brasileiro só conhece seguro quando ele fala de carro. Tinha muito isso, né? Décadas atrás, né? Mudou o conceito brasileiro em relação, por exemplo, não só à saúde, mas, por exemplo, vida, etc. e tal. Hoje é um público que já está mais educado em relação a isso ou permanecem as mesmas dores? Cara, eu não sei te dizer. Eu tenho uma proxy que eu acho que é importante, que é a da participação do seguro no PIB. A gente evoluiu muito de 10 anos para cá, comparado aos mercados maduros, mas ainda está muito aquém. Então, ainda está muito aquém. Eu acho que cara, é uma discussão complexa, né? Porque vou pegar o exemplo mais da saúde corporativa, né? Da saúde privada, né? A saúde suplementar. Seguro. Eu tinha um professor também que ele mostrou uma vez uma matriz de risco. A matriz de risco é o seguinte: é um eixo de frequência, outro de impacto. Então, ou seja, você tem lá um negócio. Seguro serve para um quadrante desse, que é onde você tem baixa frequência, mas altíssimo impacto. Então, acontece pouco, mas se acontecer, mas catastrófico. Quando acontece é uma pancada. Por exemplo, você pega lá o risco de baixa frequência e baixo impacto, é aquele que é um risco tolerável. Então, é ok. Dá pra comprar. Ou operacionalmente você endereça ali. Então, assim, seguro serve para uma coisa. O plano de saúde, ele tomou uma outra característica que afasta ele do conceito essencial do seguro. É quase de prestação de serviço. Você não tá. Ninguém contrata o seguro pensando só. Ou alguns pensam, mas não tem nem produto disponível para isso, numa internação custosa, né? A terapia, o pediatra do filho. Então, esses são os gastos correntes, virou uma prestação de serviço. Então, o saúde suplementar se afastou muito desse lugar de cultura de seguro, né? E virou um lugar de prestação de serviço de um produto específico. Então, eu não tenho condição de te responder se culturalmente mudou.
eu posso dizer claramente para vocês. Quando eu disse lá atrás que uma das crenças que eu tenho de resolver o problema da saúde suplementar é a flexibilização regulatória para novos produtos, um produto que eu acredito muito é o produto de alto risco. Tá cheio de gente que tá bem pouco preocupado com a consulta, por mais que custe 500, R$ 1.000, R$ 1.500, tá preocupado se tiver um piripaque e for parar num hospital de ponta e gastar 2, 3 milhões. Essa é a preocupação da pessoa. Essa é a E a preocupação. pessoa tá muito. Ela aceitaria muito a ideia de pagar 40, 50% menos do que ela paga hoje para simplesmente cobrir esse risco e acomodar os outros gastos ali mundanos, vamos dizer assim. Então, enfim, eu não sei te responder, mas assim, o plano de saúde ele se afasta muito da ideia hoje, dado o modelo de produto do seguro. Né? Tá num outro ambiente. A gente estava falando de empreendedorismo e do espírito empreendedor. Para quem é empreendedor, muito do espírito desse empreendedor acaba entrando na cultura da empresa. Isso é fato. Ainda mais um cara como você, que é ligado no 820, não é nem 220, o que eu acho espetacular. Como, para quem também nos ouve e nos assiste, que está montando um negócio, eu estou à frente de um negócio, eu tenho interesse em negócios pequenos, médios, etc. e tal. Como você faz... como você consegue ser sponsor dessa cultura a ponto de ter outros Filipes lá dentro, né? Porque assim, chega uma hora que não dá mais para ser você com a pastinha na rua fazendo essa realidade acontecer. Você precisa criar cultura, você precisa atrair pessoas que, de certa forma, vivam o mesmo sonho ou tenham ou compartilhem da mesma visão que você. Em algum momento você tem que parar e falar assim, eu não preciso só de gente que entregue, eu preciso de gente que viva isso e leve esse business adiante. Porque eu sou o finito, você não é um polvo, Sim, né? sim. Como é que você vê isso? Quer dizer, o quanto você conseguiu fazer isso dentro da tua empresa e como você fez isso? Você consegue olhar para trás e entender? Porque isso é um grande... É um dos primeiras quebras de paradigma do empreendedor, né? Ou a primeira quebra de onda ali, aquela onda inicial. E acho que representa muito o turn point do empreendedor, que é, mais uma vez, um ex-sócio meu me falou uma frase que sempre martelou muito na minha cabeça, que é assim, cara, você é um dos melhores caras que eu conheço para decolar um avião. Eu adoro a analogia de avião, porque eu sou piloto, faço direto no time, com o time lá. Então, um dos melhores caras para decolar avião. Você precisa aprender a se tornar o melhor piloto em voo de cruzeiro. Então, esse momento também marca um momento da trajetória empreendedora que, assim, onde você você vai ser sempre um empreendedor, mas você deixa de ser um empreendedor e passa a ser um pouco executivo da história. Então, esse é um turn point importante. Eu acho que eu contribuí para a Pio e culturalmente com inúmeras características, algumas muito positivas, outras catastróficas. Normal, vida adulta. Exato. Então, eu acho que ali nós temos um ambiente de profunda execução, nós temos um ambiente muito corajoso. Então são elementos muito característicos da minha personalidade. A gente tem um foco no cliente muito grande. Assim, cara, nada mais interessa se não estiver gerando valor para o cliente, cara. Peraí. Então, assim, esse lugar muito patrocinado pelo meu co-founder também, que tem uma visão de design muito centrada em cliente, a gente levou isso muito, muito a ferro e fogo. E tem algumas características que foram complicadas e a gente apostou muito na autonomia, apostou muito E aí, quando você tem autonomia num ambiente próximo, é uma coisa. Porque é uma autonomia controlada. Quando você vai isso para o home office numa pandemia, a autonomia vira completa desordem. Sim. Então nós tivemos momentos críticos de processo, de organização estrutural, de fluidez, de fluxo de informação. Troca enfim. de pessoas, provavelmente. Sim, muito. Então, eu acho que eu contribuí, tanto positivamente quanto negativamente. Mas ainda é muito forte a minha figura lá, e é muito forte esses valores que a gente que eu consegui levar para a Pio e das minhas características. E em relação ao time, Claro. cara, eu acho que é inevitável. A cultura, ela é uma entidade espontânea. E ela é implacável. Ela é implacável e ela não é manipulável, gente. Assim, ela é uma dotação. Eu acho que a cultura é a soma dos comportamentos. Então, assim, eu sei que existem muitas teses de, putz, olha, que cultura queremos construir. Cara, simplesmente você conseguir entender um mínimo de noção de quem são as pessoas que tomam decisão naquela empresa, quais os valores que os compõem, e, cara, trazer isso para o campo terreno. De, olha, essas são as iniciativas que nós vamos tomar por conta disso aqui. E do exemplo, né? E do exemplo. Porque, por exemplo, você está no ambiente de serviço, você tem algo em serviço que é fundamental, é você ser muito empático. Muito empático.
né? Que é aquilo que faltou naquela reunião, né? Cadê o cliente nessa reunião? Eu preciso saber da opinião desse cara, ou seja, não estou me colocando num ambiente de empatia, né? Então, De tentar entender a realidade do outro. Nem necessariamente eu vou viver a realidade do outro, mas tentar entender, fazer um movimento para entender. Ou seja, se o Felipe, seu sócio, e a turma que formou aquela empresa tem uma empatia gigantesca em relação àqueles clientes ou às dores daqueles clientes, é implacável o estabelecimento de uma cultura a médio e longo prazo em que as pessoas têm que ser 100% empáticas, independente da função delas dentro da PIL, e é isso. total. E eu te dou exemplo. E aí, o que eu quis dizer é que não é simplesmente a constatação desse campo lúdico, mas hoje eu estava numa reunião antes de vir para cá de definição de roadmap de produto. Tinha lá, a gente estava discutindo um tópico. Ó, temos que fazer isso porque a operação pediu um checklist dentro do nosso sistema. Pô, tem que melhorar isso aqui, tal, tal, tal. A primeira coisa que espontaneamente 3 pessoas levantaram a mão na reunião foi: peraí, mas qual o impacto disso no cliente? Então, assim, são essas iniciativas que constroem a cultura, não uma deliberação macro estrutural, assim. Eu acho que é um pouco desse jogo, né? Por isso que assim, você tem que ter uma equipe coesa, né? Porque assim, você tem a turma que está na rua falando com o cliente, sentindo a dor do cliente lá fora, e você tem a turma que está fazendo o design. Essa turma tem que conversar muito, né? Muito. Vocês colocam essa turma em conversa o tempo todo, há momentos para isso é feito de uma forma fluida no dia a dia. Eu sei que vocês estão num ambiente aberto, informal, que acho que promove muito isso. Mas no dia a dia, às vezes, não é sempre assim, né? A gente sempre tem que corrigir rota, etc e tal. Como é que vocês deixam essa Pô, Sal, cultura estabelecida? cara, a gente já teve momentos muito ruins, né? Momentos de pressão de resultado, você negligencia ali, você olha, começa a ver KPI macro e entende, e se preocupa pouco com os meios da entrega ali do cara. A gente teve vários momentos, mas assim, estruturalmente e como regra, o input, ele é micro. O input é do cara que tá na ponta. Eu tenho uma vantagem que, apesar de CEO da companhia, eu toco a área comercial. Então, cara, o meu feeling é na veia, cara. É na veia. Eu tô falando com o cliente todo santo dia. Todo santo dia. E faço questão de me envolver. E assim, não, já teve cultura lá. Não, assunto não pode chegar no banheiro. Eu falei: não. O modelo que a gente tem é pra chegar em mim, cara. É pra chegar em É mim. exatamente isso que eu quero. É exatamente isso Se que eu eu perder a quero. temperatura, eu perdi o É negócio. exato. Entendeu? Então, assim, esse nível de consciência e proximidade é o que traz a possibilidade de inovação contínua, a possibilidade de valor. A Piuí não é uma startup, longe disso, mas ela tem um quê de startup, do agile, do moderno, de mistura de gerações, inclusive. Isso tem lá, Muito, né? muito. Como é que você lida com hoje? Porque a gente sempre fala aqui do desafio hoje, você está à frente de um negócio, onde tem muita gente presencial, muita gente híbrido, gente de gerações diferentes, com prioridades diferentes e olhares de mundo diferentes, Sim. né? Como equacionar tudo isso, você que está à frente dessa turma toda? Essa frase que eu vou falar tinha mais força quando eu não tinha cabelo branco. Agora é um Não, mas pouco. tá com Agora, pouco ainda, não é nem pra ver. tudo bem, então vamos assumir que eu não tenho. Tá. Então, porque ela fica mais. Eu falo que o mercado de saúde suplementar, especialmente corretora, vai ser transformado por aviões novos, mas pilotos de cabelo branco. Este mercado, quem acha que vai chegar aqui, isso aqui é blockbuster, vai durar 2 anos. Isso aqui é um mercado altamente regulado, estruturado, com mecanismos de incentivos muito perversos. Se você não entender os porquês da construção disso, é uma vantagem que eu tenho. Eu vi nascer o mercado. Às vezes é uma resolução normativa tal. Eu sei o porquê que isso aqui está aí. Isso aqui é porque tinha um problema lá atrás que tentaram resolver. Então foram construindo esses porquês. Né? Então, quem não entender esse contexto é incapaz de navegar nesse mundo e transformar o mercado de saúde suplementar, e eu estendo para a saúde suplementar, não só para corretoras, não será o mesmo daqui 10 anos. Isso, caso, a gente pode me chamar, pode marcar daqui 10 anos e vai falar. Agora, vai ser transformado por quem entender todo esse contexto passado. Não é por um one shot milagroso. Né? Então eu acredito muito nessa composição. E a gente tem lá pessoas altamente sêniores que eu aprendo todo dia, que trazem referências. A gente convive muito com essa juventude, ao mesmo tempo esse nível de senioridade. E isso é crucial, assim, isso é crucial para a gente conseguir entregar o nível de valor que a gente entrega. Passou muita gente aqui nos últimos episódios, curiosamente, que falou muito de felicidade no trabalho e de mindfulness no sentido da gente estar cada vez mais presente no que a gente está fazendo. Isso é um desafio, né?
A gente vive um mundo multitelas, multinotícias, multi-impulsos, multidistrações, né? Um cara como você, que como eu te falei, é ligado no 820, não no 220. Eu já entendi e acho legal você contar pra gente um pouco de onde você busca a tua paz também, onde você descarrega esse negócio todo, onde você recarrega, É. né? Você fala muito exemplos de aviação. Conta um pouco desse teu lado piloto, que eu acho sensacional, apesar de achar uma maluquice tremenda, mas enfim. E que mais atividades do teu dia a dia, para outros CEOs que nos assistem, ou gente que está à frente do negócio, para falar assim, cara, como ele compõe a agenda, como ele se reequilibra, ou ele é essa máquina o tempo todo e a paz dele é estar em 350 por hora, no caso do avião, 800, 700, 600 por hora. Calma, o avião que eu vou, infelizmente, ele é um pouco mais lento Um pouco mais lento. Tá bom, não é piloto de caça ainda, mas vai Exato, chegar lá. Mas enfim, cara, eu acho que a felicidade é um filme, não uma fotografia. Enquanto você olhar isso como uma deliberação, aí você vai ser infeliz, eu acho. Então eu acho que você tem que construir. E, cara, você vai ter momentos tristes, momentos felizes, mas é um processo que acho que a gente tem que ver o valor, e eu sou um cara muito otimista. Eu acho que, cara, as coisas são como são, a gente tem que dar o nosso melhor e etc. Cara, eu tenho um prazer enorme de fazer coisas. Eu durmo muito pouco, durmo Sempre foi 5 assim. horas, sempre foi assim. E não é que eu acordo porque eu acho que é um culto ao trabalho excessivo, ou faço É o parte teu organismo. de call das 4, 5 da manhã. Cara, eu acordo porque eu acordo, estou descansado, e vida que segue. Então eu gosto muito de atividade, gosto muito de estar envolvido. E, cara, eu acho que a vida em São Paulo, aqui que é onde eu tô, era uma vida difícil, é uma vida estressada, estressante, né? Uma vida complicada. Então eu gosto muito de sair de São Paulo nos finais de semana. E, cara, faço tudo que você pode imaginar. Minha mãe falava que eu tinha o mal do James Bond quando eu era menor. Então eu, ando de moto, tenho licença de barco, todas que você pode imaginar na vida. Sou piloto de avião. Ou seja, essa mãe dormiu pouco, né? Exato, ela também sofreu. E piloto de avião, assim, faço voo acrobático. Faz voo acrobático? Faço voo acrobático. Meu Deus do céu. Faço voo anfíbio, pousa na água. Sensacional. Enfim, então, assim, ando de motocross. É 007 com Indiana Jones também. Putz, Indiana Jones é outro assunto, porque é o que eu mais, é o meu filme número 1. O meu também. Putz, eu adoro. Amo Indiana todos. Jones. Todos, eu também. Eu acho que aquilo Sem ali combina restrição. a ideia da E sinto aventura, falta da daquilo. exploração com a intelectualidade do E negócio. humaniza o cara. Pô, demais, O cara é professor. Não é que ele pega exato. uma capa e sai. Isso, eu acho Aquilo é incrível o filme. sensacional. Mas enfim, Qual essas que é teu atividades preferido? do É filme, difícil falar, né? Mas cara, assim. eu vou te falar que esse último aí, É. Puta, cara. Tem uma cena. Eu aprendi isso com o tênis, cara. Tinha um psicólogo que, uma vez a gente foi jogar um jogo de interclube, essas coisas na Hebraica, cara. E eu perdi de um cara muito pior que eu. Uhum. Muito pior que eu. Assim, e essa que eu fui extremamente manipulado pela torcida. Sim. Assim, a torcida jogou skate na quadra. Skate? Não, assim, imagina, os caras se mobilizaram Sim. pra que eu perdesse aquele Sim. jogo. E provocaram de tudo E que você você pode mordeu imaginar. aquela isca lá. Você... Eu mordi, tá? E eu lembro dele falar uma frase pra ele. Ele falou, cara, assim, enquanto você defende, a sua motivação depender da torcida, você tá ferrado. Tem que depender só de você, amigo. Então, assim, encontra os verdadeiros motivos. Sim. E tem uma cena, que é a cena que o Indiana chega e encontra no pier ali esqueci, eu sou horrível com nome e ator. E o cara olha com surpresa, Indiana, tal. Eu acho a cena arrepiante, assim, cara. Eu adoro ver direto. Acho esse último filme um filme muito incrível. Assim. Mas o primeiro é muito marcante, né? O primeiro Todo mundo marcante. lembra. Os Caçadores da Arca Perdida. Caçadores da Arca Perdida. Templo da Perdição. Você sabe, né? O outro era o Sean Connery lá, que o Sean Connery é o pai dele. Ah, sim, A Última Cruzada. Última Cruzada. Os outros eu não lembro o nome. Uma pena, mas adoro. Eu sou fã também. Mas voltando, então você tem um quê de Indiana Jones com 007, você estava falando de moto, de... Enfim, e aí eu descarrego muito assim, cara. A natureza, eu acho que o contato com a natureza, eu esqui slalom, esqui na água. Então, Tudo isso você faz? Tudo. Meu final de semana, amigo. É uma loucura. É uma loucura, cara. Eu vou e, meu... E você registra tudo isso? Registro. Tira foto dessas coisas? Que é legal guardar essas coisas. Porra, demais. Eu trilha, adoro. Cara, eu Você consegue parar para ler? paro pra ler. Você lê o quê? Cara, eu leio livros de negócio. Eu tenho um problema, essa é uma discussão até íntima minha. Eu não consigo abstrair muito as coisas mais etéreas. De assim. ficção ou de romance, não é para você. Não é meu Não é o que te prenda. Talvez, não é talvez cinematográfico, mas não de eu tenho uma profunda admiração pelo romantismo por detrás. Eu sou sensibilizado, tocado, às vezes
mas assim, o que eu consumo e o que não é esse lugar. Às vezes é a tua vibe hoje. Pode E você ser. está consumindo o quê? A gente adora dar dicas aqui de livro. Vai lembrar? Você não lembra o nome de autor, vai lembrar do livro? Não precisa lembrar do autor, pode Cara, lembrar do eu tô livro. relendo um livro, são os 4 Passos da Epifania, do Steve Blank. Certo. Eu tô relendo esse livro. 4 Passos da Epifania. Esse é um livro fundamental assim, do princípio de customer development. Não, é um livro que eu tô lendo meio para ler sobre um novo Felipe lendo esse livro. Eu li há muito tempo atrás. Tô lendo A Regra Não Ter Regras. A regra não tem regras. E tem muito a ver com essa discussão que a gente tem falado de autonomia e etc. Esses são os 2 livros que estão na minha cabeceira. Cara, eu tô lendo um livro que um grande amigo meu, Gera, um beijão pra você, me indicou. E eu tô curtindo pra caramba. Que é o Já Te Falo. Certas coisas não mudam, é isso? Cara, é muito legal. Ele trata de pontos, obviamente, disruptivos e para os lugares que a gente vai, mas ele trata essencialmente das coisas que realmente não vão mudar. E eu acho que você vai curtir pra caramba isso daqui. Deixa eu até Quero a ver. dica. E olha, eu vou te falar uma outra coisa que agora eu tô lembrando. Eu não tenho lido sobre isso muito, mas quero começar. Mas é um conteúdo que eu tenho consumido muito sobre geopolítica, né? Eu acho Ah, que é? O mundo tá passando por desafios, né? e Agora, eu nesse acho que sentido. Eu alguns também. gaps de leitura geopolítica estruturais, assim, eu tô tentando compensar com alguns conteúdos. Eu tenho lido alguns artigos, é um assunto que às vezes, Um cara que eu tô lendo muito é o Douglas Murray. Sabe quem é? sim, Esse livro chama Guerra contra o Ocidente. É muito interessante para entender toda a dinâmica de mundo que está acontecendo meu hoje. pai falou desse livro O Douglas Murray é espetacular. Ele cantou tudo o que está acontecendo agora. Ele cantou lá por 2015, 2016. Exatamente o que está acontecendo agora nos campos das universidades americanas. Essas coisas que a sim, gente olha para o mundo e fala assim, caramba, o que está acontecendo? Por que essas pessoas estão pensando assim? sim, As pessoas têm raiva do próprio lifestyle que elas construíram. construíram e se aproveitam, né? Então, assim, esse livro desse cara é essencial, Guerra contra o Ocidente. Então, esse livro é o mesmo de sempre, que eu O estava mesmo de mencionando. sempre. Do Morgan Housel. Quem quiser olhar, Eu é vou super atrás. legal. Ele tem essa capinha aqui, ó. Depois vocês procurem, é espetacular, o mesmo de sempre, Eu muito vou legal. atrás. Fora completamente de contexto, porque todo mundo só fala do que está por vir, mas esse aqui fala também do que nunca mudará, né? Para conviver com o que está por vir. Cara, Porque acho que tem um pouco dessa questão digital do serviço do fator humano. isso É é fantástico. espetacular. Eu acho que o culto ao novo passou dos limites, cara. Eu acho que eu tenho um amigo que outro dia tava brincando comigo, a gente tem muito essa conversa. Ele tava indo se divertir no Japão, mas aí ele brincou comigo, ele falou, tô indo pro Japão. Eu falei, pô, que delícia, tal, não sei o quê. Ele falou, que eu tô mais pra estudar Kanban do que inteligência artificial. É, né? Então, assim, esse lugar, assim, porra, o essencial, tem coisas que sempre funcionaram e vão continuar funcionando. Então, Sim. assim, o do novo ele não vai Né? E a gente está pagando transformar caro hoje tudo. para ir em hotéis que não tem Wi-Fi, não tem TV, para você viver no Sim, lugar. Você vê que loucura, né? exatamente. Um resgate um pouco da natureza. É isso. Vou te encher o saco, vou te pedir para você deixar para quem nos assiste e nos ouve um depoimento de quem está a fim de empreender, umas palavras boas que você é professor, de estímulo para essa turma. Porque você já passou por poucas e boas e hoje tem um business de sucesso. Se você puder deixar um recado para essa galera, seria legal. Cara, eu vou dar um recado Essa câmera é sua, hein? pô, eu vou dar um recado que mistura. E eu vou seguir na linha de frases que eu amo. Eu tenho um arquivo de frases Boa, que eu amo. adoramos. E tem muito a ver com respeito ao tempo. Que eu acho que um mundo muito ansioso, o empreendedor muito pressionado. Que é uma frase que eu acho ótima: 9 mulheres não fazem um filho em um mês. Se você reunir 9 mulheres, vai continuar precisando de 9 meses. Então, assim, existem coisas que precisam de tempo. Empreender é uma delas, né? Empreender é uma delas. Então, respeite o tempo, busque parceiros que respeitem o tempo, vivam essa jornada intensamente, tentando dar a maior velocidade que ela pode ter, mas respeitem o tempo. Tem coisas que precisam de tempo para amadurecer. É a maratona. É a maratona. Amigão, obrigado por tudo. Foi um prazer te Eu que receber aqui, agradeço uma o convite. delícia. Você é uma Incrível. aula, né? Pô, pelo Fora a amor tua de Deus. energia, é contagiante. Pelo Tenho amor de certeza que Deus. todo mundo sentiu aqui. Obrigado novamente. Você vai voltar ainda daqui 10 anos, Então, tá na marcado. temporada 12 Para a gente do falar Café sobre com o Sal. que aconteceu com a O saúde que suplementar. aconteceu com a saúde suplementar. Tá Tá gravado aqui, você fechado. se lascou. É bom você Tá se cuidar. compromisso Daqui feito. 10 anos a gente se vê. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês novamente. Sempre conversas inspiradoras, vocês percebem. Foi uma delícia aqui com o Felipe, falando de saúde suplementar e da construção da Piuí. Obrigado, como sempre, pela audiência de vocês. A gente está nas redes, tanto no Spotify como no YouTube, os cortes no TikTok, no Instagram e
no LinkedIn. Um abraço à turma do Venturos e do Life Mix pelo apoio de sempre, sempre juntos, e a gente se vê no próximo episódio, já construindo a próxima temporada 3 do Café com Sal. Muita mudança tá por vir, tá bom? Um abração a vocês e até a próxima. Tchau.